Olá, queridos amigos da Diocese de Itabuna, eu sou o Padre Márcio Tadeu e a gente tinha um encontro marcado na segunda-feira, é verdade. Mas, infelizmente, devido à pandemia, foi adiantado um feriado estadual aqui e toda a minha programação de segunda-feira na TV Rede Vida foi modificada, impedindo que eu estivesse com vocês. Mas nós adiamos para terça-feira, dia 26, a partir das 8 horas, a Escola da Família, da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna, que eu vou estar participando com a Conferência Pastoral Familiar e a sua ação evangelizadora. Então eu te espero agora, no novo dia, terça-feira, a partir das 8 da noite, no Zoom, como é costume. Que todos tenham um final de semana abençoado e eu espero em todo mundo terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome da Diocese de Itabuna, gostaríamos de agradecer a presença de todos, a presença do nosso convidado, o Padre Márcio Tadeu. Estaremos juntos nesse momento para mais um encontro de formação, onde vamos trocar experiências, conversar e aprender um pouco mais sobre a nossa pastoral. E nós vamos deixar que o nosso convidado, ele mesmo se apresente. Vamos passar a palavra agora. Está contigo, Padre Márcio Tadeu. Bom, boa noite, né? De novo aí, a gente estava em off, mas para quem está assistindo também, depois vai colher um pouco desse diálogo. Eu quero, né, agradecer o convite do Júlio e da Kátia, que responsáveis, né, aí na Diocese de Itabuna, pela pastoral familiar, também o Ailton, o diácono Ailton, em nome dele, todo o clero aí da Diocese, que certamente deve estar ansioso, como esse padre, por rever o seu povo, por sentir o cheiro do seu povo, como diz o Papa Francisco, né? Nós que somos pastores, não tem como a gente não ter o perfume daqueles que a gente está junto e que entrega a vida, que são as nossas ovelhas. Bom, eu chamo Márcio Tadeu, né? Alguns de vocês devem me conhecer pela Rede Vida. Eu tenho esse trabalho em comunicação já há alguns anos. Sou uma vocação madura. Eu fui para o seminário com 23 anos, estava cursando engenharia civil, namorava, aliás, meu primeiro amor, que namorei dos 20 aos 23, larguei dela para ingressar no seminário e sempre tive uma dificuldade porque eu já estou com 12 anos de padre quase, e agora é muito mais comum vocação adulta. Na minha época não era tanto, principalmente no diocesano aqui em São Paulo. Então eu fui fazer uma experiência religiosa, depois eu voltei para a diocese aqui de São José do Rio Preto, agora é outra, porque há 3 anos criou a diocese de Votuporanga, no qual eu faço parte. E eu sempre tive embrenhado em várias áreas, assim, foram sempre a comunicação e a bioética um desafio. E o desafio era justamente dar uma resposta nova, né? Então, o Dom Orani, que na época era nosso bispo, ele sempre me provocou muito em relação a isso. E aí a gente começou essa aproximação já lá no seminário, nos primeiros anos, desde o terceiro de filosofia, praticamente eu trabalho assessorando pastorais familiares, movimentos em defesa da vida, etc. e tal. Eu sou especialista em bioética, não por uma cátedra da igreja, isso é interessante, mas é uma cátedra da Unesco, a cátedra de bioética da Unesco. Eu sou professor em faculdade de medicina, justamente atuando nesse diálogo entre o que a igreja fala e de fato os ideais que já existem, inclusive nas ciências, de valor da vida, né, longe das ideologias. Então a gente tenta construir uma linguagem mais atual, né? Até foi por conta disso que um bispo um dia me falou, ele falou assim: não faça nenhum mestrado na área na área de moral, né? Faça se tiver possibilidade dentro da área civil mesmo, de ciências da saúde, justamente para a gente poder entender o outro lado, né? E aí argumentar a partir dos argumentos dos outros. Sou um grande amigo do Dom Ricardo e a amizade nossa em tempo é curta, mas a amizade espiritual é muito grande. A tia dele era uma freira,
diretora da minha escola, numa época que eu morei no Mato Grosso, e ela é uma das grandes responsáveis pela minha vocação também, por incentivar naquele momento, eu que tinha vocação desde criança, mas só fui entrar depois aí dos 23 anos. E hoje eu sou pároco, né, por incrível que pareça, eu sou pároco de uma paróquia grande, enorme, agora que em 2 anos aqui, na verdade 1 ano e 8 meses, fizeram mais de 3.600 casas. Então é uma cidade pequena que eu tenho dentro da minha paróquia, que a gente está celebrando nas casas, enfim. Tenho uma leiga consagrada que me ajuda aqui, que é meu braço direito, e também mora aqui dentro da paróquia. Eu viajo todos os dias, aproximadamente 70 quilômetros, para trabalhar na TV. Daqui a pouco, às 11h30 da noite, nós vamos rezar junto. Quem tiver a Rede Vida aí, vamos ter na nossa missa, uma missa diária que eu faço lá, às 11h30. E quando está longe da pandemia, é um programa de televisão. E o resto a gente vai conversando. Eu sou filho de pais separados, então eu já sei bem o que é família. Meus pais separados eu tinha 3 meses. Mas Deus me deu uma graça assim, sobrenatural, porque tanto meu pai quanto a minha mãe, eles trabalhavam viajando. E aí eu fui ficando na casa de uma tia, de tios que estão juntos há 59 anos, que eu chamo de pai e mãe. Então eu tive a graça e tenho a graça de ter 2 pais e 2 mães, vivendo esse novo modelo de família totalmente harmônico. E, enfim, todo mundo muito próximo e me ensinando justamente os valores, né? Os valores, sobretudo, da família. E eu tendo essa graça, sobretudo, mesmo, né, o lar sendo desfeito, por motivos, enfim, de nulidade mesmo, a possibilidade dessa família madura, né, desse casal que se ama, enfim, que ele está com câncer terminal hoje, assim, e ela, há 59 anos, leva uma xicrinha de café, acorda ele chamando de meu amor, e só esse exemplo dá um exemplo de tudo que é família para mim, de tudo que me constitui como família. Enfim, nesse desafio, porque eu acho que tudo é desafio, de falar pastoral familiar do seu papel evangelizador, eu fiz algumas anotações, mas eu acho que importante mesmo é a segunda parte. Eu vou fazer, assim, no tempo mais breve possível, meia hora, 40 minutos, um sobrevoo, porque quando o Júlio me desafiou e a Kátia me desafiaram para falar da pastoral familiar no seu papel evangelizador, a pergunta que eu me fiz é assim: aonde eu vou evangelizar, né? Depois é de que jeito? Então, essas perguntas, aonde, de que jeito, elas têm que partir dentro da realidade. E aí a gente tem uma uniformidade na família hoje, né? Eu tenho familiares que moram fora, especialmente na Europa, e aí a gente vai lá e vê que a família está do mesmo jeito, né? Eu vejo na Itália, a família está do mesmo jeito, eu vejo na Amazônia, eu vejo no Sul, eu vejo na Bahia, eu vejo em São Paulo, a influência, a necessidade, essa pós-modernidade, esses questionamentos que a gente vai fazer, que, repito, não são dificuldades para nós, mas são desafios nos quais nós somos, vamos dizer assim, colocados, né? Como sempre teve, né? Quem está com o evangelho na mão tem um desafio. O primeiro desafio é a própria conversão, e o segundo é se tornar fonte da graça para os outros. Então, a minha vida eu sempre pautei nos desafios, e eu me sinto feliz porque eu chego a 10 anos de padre e eu ainda não repeti aquela história, muitas vezes, do saudosismo pastoral que a gente tem, que muitas vezes empaca as realidades pastorais, porque alguém chega e fala assim: nós já fizemos isso, já tentamos isso e não deu certo. Uma das coisas que mata a igreja é o já tentamos e não deu certo. Se o Espírito está em nós, a gente é como uma fonte, e essa fonte vai fazer que a gente use, inclusive, o que já tentou, e de um modo renovado, né? Faça uma hermenêutica nova, né? O Deus Hermes, ele ia lá no ouvido de Deus e vinha aqui contar as coisas, ou seja, que Deus se utilize de nós, dos velhos instrumentos, atualize esses velhos instrumentos e possibilite com que, de fato, a gente tenha uma realidade prática.
Para começo de conversa, eu acho que tem que partir de um modelo que é a minha pastoral familiar. Não tem jeito, né, Júlio, Kátia e Diácono, de eu falar de uma pastoral familiar hipotética, etc. e tal. Mas eu falo de uma pastoral familiar que eu construo nesses 12 anos de padre, que é uma pastoral familiar orgânica. É interessante que aqui na paróquia a gente tem os coordenadores, vamos dizer assim, de cada uma das dimensões, como a gente chama aqui, atualiza, vamos dizer assim, mas todas essas dimensões, desde a recepção, do acolhimento de noivos, né, até aquela modalidade que a gente tem de encontro para casais, de querigma, etc. e tal. Aqui a paróquia teve o ECC um tempo, ou outros movimentos de querigma, vamos dizer assim, de encontros querigmáticos para os casais. Tudo isso entra dentro da organicidade da paróquia. Então, não é uma pastoral somente, né? É uma pastoral orgânica. E é interessante isso porque quando esse assunto de iniciação à vida cristã chegou na paróquia Senhor Bom Jesus, que é a paróquia onde eu estou, e sirvo como pároco, estou aqui há quase 9 anos, a realidade não foi conflitante nem entre a pastoral familiar que cuida dos catecúmenos, das crianças, dos bebês, né, e consequentemente da sua família, as demais, o entrosamento necessário que existe, porque a pastoral familiar aqui ela também é um suporte para a catequese, é um suporte orgânico para a catequese. Então, não se tem aquele negócio, eu vou chamar a pastoral familiar para isso. Não, a pastoral familiar já está no trabalho catequético. E quando a gente começou, eu estou dando só um geral, depois eu vou entrar no assunto mesmo. E quando a gente começou justamente essa história de iniciação à vida cristã, foi a própria pastoral familiar que sugeriu que a gente fizesse tudo em esquema de iniciação. Então, ou seja, a própria intronização ao batismo das famílias no sacramento do batismo, a própria intronização que acontece no acolhimento de noivos, ou a gente chama de acolhimento porque não é feito nem na igreja, é feito na casa de casais, esse encontro de noivos, como a gente chama, dentro de uma realidade que quando eu cheguei e propus aqui 14 encontros, todo mundo falou assim, não, isso é um absurdo, ninguém vai. E hoje a gente tem um fruto, que é fruto justamente de uma pastoral que é orgânica e que ela está na catequese dos adultos, ela está na catequese infantil, ela está na catequese da iniciação à vida cristã em todos. E hoje, por exemplo, nessa época de pandemia, os casais são uma referência a mais além dos catequistas, e isso é muito interessante. Por quê? Cada grupo de catequese, cada uma das etapas, ela tem justamente o apadrinhamento de um dos casais, né? Então, um dos casais, eles fazem esse apadrinhamento. Padre, mas o que é isso? O senhor escreve isso? Não, não vou escrever porque essa é a realidade que nós temos, não é necessariamente uma realidade para ser copiada, mas são ideias que vão se implantando, elas não se implantam no dia para a noite, mas são encontros, né, que vão acontecendo e de repente você tem uma rede orgânica, ou seja, você tira uma estrutura de uma pastoral, que a gente chama distinta, dentro do organograma na paróquia, e você coloca a pastoral familiar dentro do esquema dorsal. Não sei se não entender, levante as mãos, é mais ou menos isso. Mas depois a gente pode aprofundar isso um pouco mais. Muito bem. O papel evangelizador. Primeiro, é uma necessidade de todo cristão, é uma necessidade, e eu parti justamente disso, e o grande papel evangelizador de toda a pastoral, ainda eu vou antes falar da pastoral familiar, é justamente encontrar essa organicidade. Por que acontece isso? Por que eu estou falando isso? A minha experiência, e não é só aqui, como eu prego muito retiro fora, também viajo bastante, eu costumo ver sempre assim, que existe essa experiência iniciática na igreja através de movimentos e até mesmo de pastorais. Então, eu participei do encontro lá do ECC, então eu sou do ECC, a minha bandeira é o ECC. Então, eu encontro motivos para rezar junto com o ECC, eu encontro, sei lá, motivos para fazer um churrasco junto com o ECC,
E se alguém daquele grupo, daquele petit comitê, como a gente chama, aquele pequeno grupo, me desagrada, então eu me desvinculo não só daquele processo de iniciação, porque eu me configurei só aquele pequeno grupo e esqueço a grandiosidade da igreja. Mas o que tem a ver isso com o papel da pastoral familiar? É aí que a pastoral familiar aparece como orgânica, né? Inclusive, por exemplo, com grupos que têm uma característica maior, tipo Renovação Carismática, que tem, como eles chamam, ministérios da família. Mas toda atitude ministerial dentro da igreja, que seja com família, que trate com a família, ou seja, tal jovem na família, tal criança, tal catecúmeno criança, tal catecúmeno grande, ou seja, tem que ter uma ligação orgânica com este papel. E é daí que eu parto dessa necessidade da pastoral familiar ser o jeito de ser a igreja, não é? Ser esse jeito de encarar a igreja, né? Inclusive na fração dos setores, por exemplo. Aqui a gente tem setores missionários, pequenas comunidades missionárias, que são comunidades de quarteirão, etc. e tal, onde cada uma delas também tem um rosto de pastoral familiar. E essa busca, né? Claro, padre, isso é fácil? Não, não é fácil, não. Mas é em momentos como esses que ideias que podem ser complementares, elas ajudam a manter. Funcionam com perfeição? Não funcionam com perfeição, mas Jesus não escolheu os perfeitos, escolheu a nós mesmos que estamos aqui para fazermos essa experiência de amor. E fazer experiência de amor, vocês sabem muito melhor que eu, é fazer acertando, é considerar o erro para não errar mais. Então, é aprender, né? É esse aprendizado. Muito bem. Repito, se a gente fala de papel, eu tenho que dizer a quem nós vamos. Como nós vamos? De que jeito nós vamos? Qual que é o cenário dessa família? Então, eu acredito que é necessário a gente voltar um pouco no que a gente entende como família também, em tudo que a gente romantiza a respeito de família, né? Então, se a gente, por exemplo, fazer um estudo antropológico das relações familiares, né? Por exemplo, eu posso, sei lá, ligar uma novela da Globo, não estou aconselhando ninguém a fazê-lo, mas ligar uma novela e ver isso numa novela que está reprisando em algum horário, que a mãe ela era absolutamente abjeta do filho. Então, o filho nascia, mãe nobre, o filho nascia, e a primeira coisa que se fazia era contratar uma ama de leite, né? Para que não se estragasse o corpo da mãe. Então, você vê, numa realidade de 200 anos atrás, e isso é uma construção de 300 anos, o amor materno ele se romantizou, né? Se você pegar hoje uma mulher que a gente considera cristã e ela disser, olha, eu não quero estragar meu corpo e por isso tenho que ter uma ama de leite para não estragar meu corpo, eu creio que todos nós vamos achar isso muito absurdo. Mas é uma construção muito recente, por incrível que pareça. É uma construção absolutamente recente. Ela vem de uma formulação de amor que a gente tem especialmente nos 300 anos. Depois eu posso até indicar um livro que ele já está esgotado, mas a gente acha sempre no sebo. Ele chama O Mito do Amor Materno, que fala isso um pouco que o Pato está falando. Muito bem. De um amor, de uma realidade de amor até romântica, de um romantismo que na prática a gente não sabe que é isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando o jovem, por exemplo, está diante do ato sexual, fora do contexto familiar, ou seja, então você entra fora do contexto da família, ele enxerga o imediatismo do prazer, ou seja, o absoluto imediatismo do prazer, o que a gente chama de hedonismo, sem medir que aquela consequência pode gerar uma alma. O judeu ele fala isso no Talmud, né? O ato sexual ele é o ato de gerar almas. Ou seja, eu não consigo mensurar o compromisso final das minhas atitudes a partir de um compromisso que dê prazer. Hoje a sociedade está isso. A gente sente um mero prazer, a gente segura uma ilusão, como tantas outras ilusões. A ilusão do marido príncipe que vem
e não tem defeitos, a ilusão da mulher também uma princesa, uma bela adormecida, etc. e tal, que acorda com beijos, etc. e tal, e acorda sempre bela. Essa ilusão da televisão, de todo mundo, né, sempre muito bem arrumadinho, etc. e tal, todo mundo comendo sempre com a mesa posta, né? Essas coisas de televisão que a gente tem, né? E que na realidade a gente vê que isso não é a prática. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, existe um cenário do que é a família. A família, de fato, como ela é, que precisa de um amor e de uma realidade que vai muito para além do romantismo, né? Ela precisa de suor, a família precisa de suor e sangue para se manter. E a realidade que nós vamos trabalhar da família, que encontram não a realidade, quando todo mundo não quer só encontrar essa realidade mais difícil da família, mas quer encontrar só aquela prazerosa, que vence rápido. Então, né, sempre pouco suor, pouco sangue e muito prazer. Esse é o contexto do cenário onde a gente, de algum modo, vai exercer esse papel. Padre, onde nasce isso? Quando? Seria a melhor pergunta, né? Então, eu queria só pensar, eu quero pensar com vocês, que a gente precisa construir para chegar junto lá no fim, né? De qual é o verdadeiro papel. Primeiro, a gente tem que, um contexto social. O que a gente pensa na cabeça? Quais são as avenidas mentais que nos ligam, né? A gente no Brasil aqui está muito legal agora, porque não é nenhuma crítica a nenhum dos lados e muito menos a quem está no meio, não. Mas aqui a gente tem três momentos, hoje a gente pode definir as pessoas a partir de três ideologias muito claras, né? Primeiro, o bolsonarismo, o lulopetismo, e no meio ali umas 40% das pessoas que não são nem de um lado nem do outro, estão ali no meio que espremidos. Não importa em qual que a gente se identifique, o importante é a gente ver justamente que existe. Primeiro, o contraponto, se eu sou a cara, vai existir a coroa, mas existe entre a cara e a coroa também a moeda, né? Vamos dizer assim, quem está no meio. Então, isso é importante a gente, porque também é um campo de trabalho importante. E é interessante que isso não nasce quando nasce ideologia de esquerda, de primeira, de comunismo, só isso não. Mas também, isso é muito importante, porque existe um processo cultural muito intenso na nossa cultura que tenta mitigar os valores a partir da cultura. Também é outra realidade que a gente tem que trabalhar. Aqui no Brasil, nós não passamos guerra. A Europa, que pelo menos até, vamos dizer assim, a década de 60, mais ou menos até os Estados Unidos começar a construir cultura com o seu cinema, a Europa era o centro da emanação filosófica, né? Então, você tem várias escolas lá. Não tem, a igreja começa isso, né? Quando cria a universidade, primeira universidade do mundo, a Universidade de Bolonha, foi criada por São Tomás de Aquino, porque ele achava que o pensamento técnico, o pensamento natural, o pensamento de todas as ciências devia servir à teologia. E é aí que está o pensamento universal. Aliás, universidade é catolicidade, ou seja, é o mesmo nome, né? Que é o nome da igreja, porque católico quer dizer universal. Então, a partir daquele momento, ele fala assim, olha, a teologia, que é o nosso trabalho, o nosso pensamento, é a nossa linha de pensamento, ela deve se munir de todas as outras ciências, mas quem tem que dar a última voz é ela. A teologia tem que aprofundar em todas as outras ciências, mas quem tem que dar a voz é o que é essencial, e o que é essencial vem de Deus. Mas é interessante que esse pensamento ele começa a ser combatido já no finalzinho da era medieval, né? Aí entra a modernidade, etc. e tal, que essa questão de Descartes, né? Eu penso, logo existo. Claro que tem gente que pensa, sei lá, o meu copo existe, não precisa pensar, né? Mas essa capacidade de dizer, olha, eu só posso existir de verdade, eu só posso ter liberdade se eu pensar. E o que eu tenho que pensar? Essa é sempre a pergunta. Alguém vai me responder o que eu tenho que pensar, por que caminho eu tenho que ir. E à medida que eu tomo esse caminho, eu quero pensar a minha realidade. Então,
a Segunda Guerra, ela não é a guerra mais terrível, mas é se a gente for olhar em proporções, houve outras guerras terríveis na humanidade, confrontos, né? Que se você olhar o tamanho do mundo, o tanto de gente que morreu, mas foi terrível, porque é a que está mais perto, etc. e tal. E teve um povo que saiu pela enésima vez, muito massacrado, o povo judeu, que depois comandou também o jeito de contar a história dessa guerra, né? Que foi horrorosa. Ninguém aqui está tirando essa coisa. Mas a resposta da guerra, ela produz pelo menos 3 coisas que ainda existem em nós, num movimento que se chama existencialismo. O existencialismo basicamente diz assim, olha, Deus não vai existir, porque não é possível que nada que a gente não toque exista. Então, nós vamos ter que começar. E a primeira fatídica influência desse existencialismo, que a gente não passou aqui no Brasil com tanta força, e a gente teve bastante filósofos combatentes disso aqui no Brasil, graças a Deus, era a ideia de Deus. A ideia de Deus contrapunha com o mal. Então, isso é coisa do existencialismo. Santo Agostinho está lá no século V discutindo a mesma coisa, mas não com tanta profundidade. Porque aí eu tenho 6 milhões de judeus mortos, homossexuais, negros, etc. e tal, que eram absolutamente aniquilados. Eu tenho e vejo isso, ouço isso pela rádio. Então eu fico sabendo, tem um jornal impresso. E aí eu contraponho. Se Deus existisse, por que o mal? E aí então, se Deus permitiu que aquele que chamava o seu povo morresse, imagina quem não é o povo dele. Então, olha, eu não sei se esse Deus existe, porque permitiu tanto mal ao seu povo. Segundo, a gente tem que lembrar a resiliência desse povo, que aliás que é o que não entrou em crise e possivelmente não vai entrar numa crise tão profunda agora, que é o povo alemão. O povo alemão sai perdendo da Primeira Guerra, que consegue colocar uma instituição forte. A instituição forte, que por incrível que pareça, é a religiosa. É a religiosa. A instituição forte é a religiosa. Então, tanto o medo do Papa de combater Hitler era justamente porque a ideologia do Estado alemão é muito forte, tanto no respeito à Igreja Católica quanto protestante. Até hoje, por exemplo, o dízimo se devolve na fonte. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em 2020 e você declara no seu imposto de renda que você é católico, 2,5% do que você recebe, 2%, 2,5%, 2,5% já vai direto para a igreja, até hoje, né? Para vocês verem o tamanho da força religiosa nesse lugar. Então, esse nasce dessa releitura falando assim, olha, nós não podemos ter instituição forte. Porque se a gente tem instituição forte, um Hitler, que aliás nem era alemão, austríaco, venceu o Führer, o primeiro-ministro aqui, o chanceler, e cria um Estado forte, com um povo resiliente, que em 20 e poucos anos se organiza absolutamente e conquista 90% da Europa. Então, nós não podemos ter instituições fortes. Então, onde bate o existencialismo? Né? Nós estamos falando do Sartre, que é um... né? Que fala o ser e o nada, e que tinha uma esposa, namorada, não sei, que era justamente a Simone Beauvoir. Tá? Estão costurando Simone Beauvoir, ideologia de gênero. Né? Que coisa! É tudo muito costurado. Então, em que instituição a gente tem que manter? Que instituição a gente tem que quebrar para não ter mais guerra, para não ter um Estado forte como a gente tem? Nós temos que quebrar a família. Porque a família mantém, ela mantém a fluidez catequética, vamos dizer assim, da família, e a fluidez institucional. Então, vamos combater as instituições, os estados fortes, as famílias. Né? Nasce os estados que são meio xerifes dos outros. E a terceira coisa, que é aquela coisa de vô da mesa. Pra vocês terem uma ideia, os heróis começam a ser combatidos lá. Nós não podemos ter um herói, porque senão a gente cria um Führer, a gente cria um Hitler. Todos os heróis têm que mostrar a sua fraqueza. Nós nunca tivemos problema de mostrar a fraqueza dos nossos heróis, nós cristãos.
O único que é absolutamente perfeito foi Jesus. E ainda assim, a sua humanidade grita em determinados momentos, quando ele fala assim, Pai, mas seja feita a tua vontade. Se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então a gente não tem, e tem isso destruído pelo menos uns 50 anos. Pelo menos uns 50 anos, uma cultura televisiva, uma cultura de massa, uma cultura literária, que vai constituindo ao mesmo tempo aquele outro lado, uma família que nunca existiu, um modelinho de família, de amorzinho, etc. e tal, sem suor, só com dopamina, né? Como eu brinco sempre, né? Só com endorfina, sem dopamina, aliás, só com dopamina, sem endorfina. E do outro lado, uma desconstrução daquilo que é a família, daquilo que são as instituições, daquilo que é o herói. Eu vou pontuar essa terceira, que ela é menos clara, dos heróis. Vocês já viram X-Men, que seus filhos já assistem há uns 20 anos, mais ou menos? Vocês já viram que são heróis, são mutantes, os heróis são mutantes agora, e eles têm que aprender a ser bons. Os heróis que nos pegaram, quem tem mais de 40 anos, eu já sou da de transição, mas quem tiver um pouquinho mais de 40 anos, tinha o Superman. Superman nasceu bom. Você tinha o Homem-Aranha, Spider-Man. Spider-Man nasceu bom. Agora, na segunda geração, o Spider-Man 3, que foi um dos filmes mais assistidos do mundo, ele era tomado por uma energia negra. Olha que interessante. E tinha uma crise, se fazia coisa boa ou ruim. E o vô que sentava na mesa? Aqui a gente sentava, eu que sou neto de imigrantes, né? Então o vô sentava na ponta da mesa e contava aquela história. E quando eu cheguei, eu matei tantas onças, eu derrubei não sei quantos alqueires de coisa, eu pegava peixe desse tamanho, etc e tal, etc. Ele era um herói. Ninguém desmentia, né? Depois que a gente crescia, a gente via que ele exagerava um pouco, mas ninguém desmentia porque ele era o nosso herói. Olha, o vovô herói, o papai herói. Nossa, papai é filho de herói, então é herói também. E eu, se eu tiver, e se eu construir, e se eu for honesto nos meus negócios e trabalhar muito também, vou ser herói. Vejam que esse escalonamento já está. Você põe o velho na mesa, brincando, põe o vô na mesa e o vô fala assim, nossa, eu peguei quando eu cheguei aqui, ó, eu cozinhava lenha, mentiroso, etc e tal, né? Isso acontece com as nossas crianças hoje também pela a quantidade de informações, mas não há mais o herói, pelo menos na maioria das nossas famílias. E aí eles tentam acabar com a família mesmo nos anos 60, né? Nos anos 60, a pílula, que é o levogestrol, a pílula do dia seguinte que a gente usa, que é uma bomba maldita, mata a gente, está matando mulher a rodo, né? De aneurisma, trombose, né? Principalmente as que são trombofílicas, etc. e tal, e está se usando esse assassinato de forma muito prática nos nossos postinhos de saúde, ou mesmo nas nossas farmácias há muito tempo. Na década de 60, quando se inventou esse levogestrol, que hoje são outras drogas, houve uma quebra muito grande daquele conceito que a gente tinha em a mentalidade reprodutiva junto com o sexo. Por exemplo, nos anos 60, se a gente falasse de sexualidade homossexual, não existia sexo homossexual, uma perversão, era assim que era falado. Mas a cultura vai acentuando esse processo. Então, em 60, começa a separar o sexo da realidade reprodutiva. O Papa intervém e diz, olha, realmente, o sexo também cumpre uma função unitiva, mas é essencial essa reprodução. Quando, então, eu dou a pílula, eu separo daquela que era o receptáculo a força. Então, eu separo a noção de sexo, ou seja, a cultura do sexo, a compreensão do sexo da questão reprodutiva. E aí, hoje, eu posso admitir, entre aspas, né? A sociedade admite e acha a gente muito retrógrado quando a gente fala, ó, isso não é família. Isso eu não vou dizer do ponto de vista, não está dentro da naturalidade, que seria um termo para a gente usar melhor, mas começou a ser minado.
Hoje, então, a gente pega esse tempo de internet, esses últimos 10 anos, esses últimos 5 especialmente, que a gente já digitalizou tudo, né? É tudo muito rápido. Dentro dessas avenidas, Deus não me importa, as instituições muito menos, não é só a família, olha na escola, olha o que está acontecendo agora no Brasil, o desrespeito das instituições, e não são os personagens os culpados, isso é um processo cultural, né? Cadê os heróis? Onde estão os nossos heróis? E o que é considerado hoje família a partir da noção procriativa. Então, até quem não consegue procriar, porque o seu encontro afetivo não é reprodutivo, no caso dos homossexuais, se arroga o direito de ser família. Então, sem preconceito, nós estamos aqui trabalhando, mas é para ter uma visão geral, daí sim, dos desafios. Outra coisa, o desafio da pastoral. Nós não fomos uma igreja acostumada com pastoral. Então, quando a gente vai falar do papel de uma pastoral, nós não fomos. As pastorais na igreja têm quantos anos? Tem 40? 50? Talvez nem 50. A maioria das pastorais que a gente conhece, elas começam a nascer enquanto pastorais depois do Vaticano II, quando esse eco que não tinha internet chega aqui e você começa a reformular o episcopado brasileiro lá pela década de 70, mas a gente está vivendo também um processo de ditadura. Então, toda a pastoral está muito na defesa, especialmente nas capitais, ela está muito na defesa da vida, nesse princípio, né, na vida contra a tortura, etc. e tal, a favor das liberdades. E no interior, a gente mantinha, quem tem 50 anos, não se lembra de pastoral na igreja na década de 70. Vai lembrar o quê? Eu sou filha de Maria, né? Entrando para cantar quando casava, o apostolado da oração. Não sei se vocês têm essa memória, depois a gente reparte, né? Mas é isso. E, especificamente, final da década de 70, início da década de 80, a igreja reencontra, né, essa questão pastoral. Há uma indicação, o Paulo VI, saudoso, santo, ele dá uma indicação muito forte a essa questão de uma pastoralidade para a igreja, inclusive nessas áreas que a gente havia adormecido, e a gente estava deixando nesse tempo uma pastoral importante, né? Que era a pastoral que de fato a gente fazia nas escolas, na educação. Então, quem não matriculava um filho numa escola andrelina, numa escola agustiniana, numa escola beneditina, e tinha tranquilidade de que seu filho e sua filha voltava com o processo catequético pronto. Voltava, não era nenhuma delegação de responsabilidade, era um processo natural que devolvia um homem melhor, né? O próprio papel dos seminários, por exemplo. Quantos homens que estão na sociedade, talvez muitos estejam aí como pais de família nessa live, que foram frutos de aprendizagem lá dentro do seminário, né? Nessa busca da igreja também ser responsável. Não era todos para ser padre, né? Entrava 100, se ficasse 2, muito. E se muitos ficassem por muito tempo, a igreja também cumpria esse papel de educar homens para a sociedade. Gente, é uma canseira e é o que nós temos. Deixa eu pegar aqui que é bonitinho. A gente tem um compêndio de desafio pastoral desse cenário aqui, ó, no documento de Aparecida. Se você pegar o verbete família, eu vou dar essa missão para vocês depois como tarefa, lá na página 297 tem um verbete aqui que chama família. São vários parágrafos que ela indica, pelo menos uns 30 parágrafos indicados, que dá uma noção geral de tudo isso que o padre está falando, e ele separa especialmente em 5 chagas, que também são chagas. A gente eu montei agora o quadro, e agora, antes da gente colar o nosso papel, fazer o nosso papel, o quadro já está montado, né? A moldura. E agora, o que a igreja diz que está e é um problema para nós, especialmente para a família. A chaga número 1. A igreja vai dizer assim, olha,
a transmissão da fé não acontece mais do jeito que acontecia lá em casa. Porque o vô falou, a gente está rindo. O pai e a mãe falou, a internet fala mais alto. O blogueiro, né? Porque hoje é a educação do blogueiro, né? Eu tenho aqui meninos da minha paróquia que são monarquistas e eu pergunto para ele: quantos livros de história vocês leram? Eu respeito, porque é o processo, né? Ah, não li nenhum. Eu falei assim, mas que blogueiro, que youtuber você assiste? Ah, o fulano, fulano e o ciclano. Então você não pensa por você mesmo, você pensa uma coisa que já está mastigada. São Paulo fala que isso é problemático, né? São Paulo fala que uma hora que a gente precisa de comida sólida. Mas não é todo mundo que tem fome, meu Deus, de comida sólida. Tem gente que quer continuar comendo papinha e recebendo essa coisa negativa que não tem nada a ver com família, que é esse, vamos dizer assim, patriarcalismo, né, da igreja, né? Até mesmo dos padres. Quando a gente vira para os padres e fala assim, não, padre, mas o senhor que precisa fazer uma visita. É o senhor que precisa ir. Sim, o padre precisa, de fato. Aliás, é uma das obrigações que o padre deixou de fazer quando nasceram as pastorais. Antes ele só visitava a família, comia numa, comia na outra, não tinha nem empregada, não tinha nada, ele mesmo cuidava dos livros, não tinha secretária. Então ele passava o dia na casa das famílias, né? Tem também isso na cultura popular, na literatura, e à medida em que a gente abre um leque de trabalhos para a gente deixa também de ter essa presença, né? E vão culpar a gente também, claro, não estou dizendo que não seja, eu acho que a gente tem que ter tempo para formar as famílias, etc. e tal, pelo menos um dia na semana, para ir sem compromisso na casa de vocês e conhecer qual é a realidade, conhecer qual é a dinâmica, porque o padre, como ele já está acostumado com o bagaço, como a gente diz aqui, e no bom sentido, né? Que aqui mói-se muita cana também, né? Tem que estar acostumado com o bagaço, está acostumado com as coisas. Duas olhadas a gente sabe como ajudar, duas olhadas a gente vê justamente o que é preciso, e meia dúzia de conversa, né, muitas vezes vale mais do que ler 10 livros juntos, né? Aqui a gente fala assim, um dedo de prosa vale mais que uma biblioteca, a coisa da roça aqui. Falta então, nós não temos mais essa ponte com os nossos filhos, né? Se você sentar com um filho de menos de 20 anos, talvez você nem consiga dialogar com ele. E daqui a um tempo vai piorar, né? Se você não entrar na internet, etc e tal, e conhecer um pouco da linguagem, vai piorar, né? Por exemplo, o que é trollar? O que é, sei lá, tantas outras coisas, né? Que hoje é absolutamente comum, né? Na vida deles, talvez trollar seja uma coisa ainda já mais comum, né? O que é dar um spoiler, né? Que na verdade é uma fofoca, se adiantar uma coisa, estragar uma coisa. Então são realidades, inclusive, da linguística que a nossa cultura já não atinge a meninada. Aí, a segunda chaga na família que o documento de Aparecida coloca é justamente a invasão dos meios de comunicação. Aí é interessante, ele está falando de invasão. Invasão, eu não autorizo invasão. Então, isso é interessante a gente pautar, como a Aparecida nos fala. Os meios de comunicação são ótimos, nós estamos usando esse instrumento, ainda bem, imagina se a gente estivesse passando por pandemia e não tivesse esse instrumento. Mas, de algum modo, os pais têm que estar atentos para essa invasão. O documento de Aparecida fala de invasão dos meios de comunicação social. Por quê? Aí eu vou aceitar. Quantas televisões a gente tinha em casa há 10 anos atrás? 20 anos que seja. Uma TV. E todo mundo estava diante dela. Por pior que seja, que ela fosse produzida, havia um sensor. A família assistia a televisão junta. Tinha uma só, meia dúzia de canais. Então a família tinha um sensor. E o sensor dizia, opa, não, vamos mudar, opa, né? Não, isso aqui. O documento de Aparecida já fala, imagina, em 2007 ele já fala dessa invasão. Ou seja, hoje todo mundo temos celular e todo mundo tem acesso a tudo. Desde o mais alto pornografia, né, até o segredo de Estado que
um desses denunciadores coloca. Então, a informação ela chega sem filtro e nós não estamos mais sentados juntos, mas pelo menos devemos ficar sentados juntos pelo menos alguns anos até aprendermos, até ensinarmos aos nossos filhos serem livres. Então, a invasão. Terceira chaga. O Pato está falando, hein? Agora que eu vi, já quase 9, ó. A identidade familiar frente às ideologias. Ou seja, por tudo aquilo que eu falei, eu desnaturo o que é família, ou eu passo para aquela noção romântica, eu tenho que casar, nossa, eu tenho que casar, eu gasto 100 mil reais. Aqui tem noivo que gasta 100 mil reais e reclama ainda sei lá, é que aqui a gente tem o dízimo, não cobra, mas reclama de pagar em paróquias 200 reais lá para casar, mas gasta 100 mil, né? Mas é aquela fantasia, etc e tal. Ela gasta 100 mil, mas ela já está morando junto faz 3 anos e tem 2 filhos. Aí ela chega com a ilusão de uma coisa romântica, e tem que casar de branco, etc e tal. E hoje a gente nem tem mais moral para falar assim, casa pelo menos de azul, menina, que você já está mais usada do que de coisa. Não, vamos casar. Então, toda essa permissividade, né, ela invade, então. Então, ou você cria o romantismo da familiar, ou você cria essa ideologia de antifamília. Então, a gente está navegando nesse processo. A identidade familiar e as ideologias. Sem falar das de gênero, que a Aparecida nem conhecia isso naquela época, ainda não se falava dessa ideologia, que é muito mais recente, né? Mais aqui dessa última década, que isso vem com mais força. A questão da subjetividade, do individualismo e de só fazer por prazer, né? Então, eu vou fazer só o que me agrada, etc e tal. Os casais chegam na entrevista com a gente e dizem assim, padre, não, a gente sabe, a gente está tentando, etc. Mas se não der certo, né, padre? A vida também é assim. Eu falo, mas pera lá, o que vocês estão buscando? É eterno, é validar uma escolha que Deus fez para a vida de vocês. Se isso pode mudar, então não é aqui que vocês têm que buscar, né? Façam a experiência, sei lá, depois vocês voltam aqui e vê se isso é de Deus ou não. E eu já tenho barrado, né? Cada vez mais os padres, pelo menos que não têm medo da verdade, têm barrado inúmeros casamentos. Aqui eu barro uma média de 2 a 3 por ano, né? Esse ano mesmo já aconteceu de barrar 2 aqui nesses primeiros meses, assim, muito, assim, no absurdo. Mas com um contrato, uma pastoral individual, ela consegue, porque lá no acompanhamento de noivos, né? Naqueles encontros nas casas, chegou lá no 10º, o casal responsável soprou aqui no padre, padre, conversa isso na hora da entrevista. Eu chego e ponho na mesa na hora da entrevista e vejo que vai ser nulo se acontecer. Então, também essa pastoral ativa, não é? Que não é apenas uma pastoral sacramental, mas que é de cuidar. E a quinta chaga que o documento coloca, que é justamente a confusão dos papéis culturais na família. Então, pai não é pai, etc e tal, essa dificuldade que a gente tem até de assumir, né? Essa coisa da fraqueza, do caráter, etc e tal, tudo isso que inverte, vamos dizer assim, confunde aqueles que deveriam ser sinais. Muito bem, agora a gente chega aí. Nessa geração que não gosta de fazer esforço, que muda a página, né? Que muda a página lá, eu estou clicando no celular, eu mudo a página. Quando alguma coisa não me agrada, que consegue bloquear quem agrada. Que família é essa geração que nós vivemos? Não podemos afastar e falar saudosismo, que aconteça diferente entre nós. Existe um teórico que, na verdade, é muito prático, mas ele também faz teoria, que ele é um biblista espanhol que chama Pagola, o nome dele é José Antônio Pagola. Ele tem feito há alguns anos um processo com grupos, que ele chama Grupos de Jesus, que vão fomentando a ideia de recuperar
e até lançou recente aqui no Brasil, fui eu que trouxe, ele lançou na Espanha e em Portugal. Eu tive no lançamento em Portugal, estava no Santuário de Fátima, e eu trouxe para as Paulinas, mas quem acabou imprimindo aqui foi a editora Vozes. E depois é um conselho também, chama Recuperar o Projeto de Jesus, do José Antônio Pagola. E aí ele vai desenhar como que é uma pastoral do futuro. E aí eu chego do presente, porque hoje o futuro e o presente, né? O que ele fala, então, como é o papel da pastoral familiar, de todas as pastorais, nesse pensamento orgânico, né? A pastoral, seja qual for, ela tem que humanizar. E o que é humanizar? É fazer com que essa experiência seja uma experiência de cura interior. Padre, mas cura interior é de um movimento. Não, cura interior da igreja. À medida em que Deus fala que nós somos fonte, nós não somos aqueles que podem reter as coisas. Então, reter as ilusões do passado, as marcas do passado, não são bom para uma família, porque secam, acabam secando o amor, secando o relacionamento. Por isso, quando a gente é chamado a ser fonte, a gente é chamado a trazer de dentro aquilo que é bom, no qual nós somos chamados a ser fontes de água viva, como o próprio Senhor fala, mas também a trazer aquilo de nós para fora, que não é tão bom. E é por isso que essa pastoral, ela tem que ver alguns sinais, porque o ser humano tem dado sinais. O ser humano tem dado sinais que ele quer a família. A natureza tem dado sinais que a gente tem que estar mais perto de quem a gente ama e menos perto do todo. A gente tem que estar mais perto do nosso núcleo íntimo. Está aí, nós estamos sendo obrigados a isso. E mais longe do todo. O todo, olha a mensagem do Covid-19. O todo pode nos adoecer. O interno não. O interno, né, aquele núcleo familiar, não. Ele cuida, a gente se cuida, uns cuidam dos outros. Nós estamos dentro de uma sociedade, talvez, que a gente tenha que enfrentar, especialmente na família, uma sociedade onde não se tem mais Jesus como Salvador. Então, isso é interessante. Nós temos que trazer presente essa necessidade. Nem sempre mais Jesus é Salvador. Mas, ao mesmo tempo que eles se sentem absolutamente sem nenhum Salvador, existe uma crise de esperança. Existe uma crise de esperança no mundo, e talvez essa seja a razão mais preocupante e o verdadeiro papel de toda pastoral, mas de maneira mais intensa, pastoral familiar, é ser portadora da esperança. E, sem dúvida nenhuma, não esquecer os excluídos. Nós estamos num processo forte de renovação da igreja, então nós não podemos mais sair com o doutrinalismo, nós temos que sair com alegria. O Papa, aliás, tem insistido muito isso, e eu gosto muito disso. A alegria não é o resultado. O mundo coloca a alegria como resultado. Você tem que ser empreendedor para você ter alegria, você tem que ter dinheiro para ter... Não. A alegria é o nosso caminho, inclusive da evangelização. Uma pastoral que não é alegre, ela não consegue chegar até os corações, né? E uma comunidade que não é alegre, que não é acolhedora, ela não vai atrair ninguém. Porque se eu não tenho esperança, se eu não tenho um crer institucional, se eu estou numa forte crise, e se eu sinto que quando eu estou no todo eu sou desumanizado, eu não sou eu não tenho possibilidade de ser eu, de falar aquilo que eu sinto, de ser perdoado, né? Eu me lembro muito dessa questão que não tem mais hoje, né? Da mesa de casa, né? A gente tinha 2 machos alfa na minha infância, eu e meu primo Djalma, e a gente brigava sempre, né? E meu avô sempre foi assim, né? Vocês vão para aqueles 2 para o quarto, e enquanto vocês não resolverem o problema de vocês, vocês não saem. A hora que a gente estava de bem, saía abraçado, etc e tal, ele permitia que saísse, e a gente sentava na mesa, e eu tomava refrigerante. Em casa a gente sempre tomou refrigerante, até por saúde mesmo, por ser muito açúcar, só em momentos especiais. Então, eu gostava muito de refrigerante, então naquele dia que eu brigava, o meu refrigerante era tirado, mas eu não saía da mesa, eu via todo mundo tomar o refrigerante,
e o Djalma gostava mais de sobremesa, então eu comia sobremesa e ele tomava refrigerante, e nós dois éramos castigados sem sair da mesa. Hoje a gente põe os filhos longe da mesa, então a gente não ensina nem a petite etiqueta, né? A pequena etiqueta, a etiqueta, né? Pequena ética, petite étique, a pequena etiqueta, a pequena ética, ou etiqueta, como a gente chama. E aí a gente pega as crianças assim que não comem direito, etc e tal, tá lá com 4 anos que já tem condição de levar na boca e põe longe porque ela faz bagunça, não, e não aprende a conviver. Depois a gente quer que a criança aprenda a ter silêncio na igreja, ela não aprendeu a sentar na mesa em casa, aprenda a participar da refeição, etc e tal, e esquece que tudo é um processo que começa na família. Ou seja, o grande papel hoje é o resgatar o que a família é como fato e mostrar isso longe das ideologias, longe desses princípios, né? Mas para isso a gente precisa ter uma opção pastoral. E essa opção não pode ser apenas de uma pastoral, apenas de uma comunidade. Tem que ser da igreja, da minha comunidade como um todo, da comunidade que eu represento. Ela tem que ter uma cara, né? Ela tem que promover um processo de renovação, porque não adianta se essas pessoas também não sentirem. Por exemplo, se a gente pega jovem hoje, e eu vou falar especificamente com criança, eu vi que uma geração estava perdida, a gente tem uma geração perdida, e comecei a trabalhar com crianças de 4 anos. Aqui a gente trabalha de 4. Fizemos salas para eles, temáticas, etc e tal. Não tiro ninguém na hora da missa, não é para fazer missinha, não. Eles têm o período lá da catequese própria, tem cadeirinhas do tamanho dele, vídeo, etc e tal. Tudo isso para dizer, olha, aqui é um lugar para vocês. E eu tenho engajamento dessas crianças hoje. Então, eu tenho engajamento a partir de... Elas se sentem pertença hoje da comunidade, inclusive agora, nessa época de pandemia, uma que é fruto disso aí, que tem 8 aninhos, ela falou assim, padre, como eu posso ajudar? Porque eu sei que a minha vovó que me cria não pode ajudar, mas eu posso, porque eu sou criança. Falei, não, então você põe a máscara, vai ler como você faz, ajuda a fazer isso e está ajudando até a limpar banco. Por quê? Sentiu a pertença, mas ela está com a gente há 4 anos, já desde quando tinha 4 anos. E, aliás, com 5 eu já começo a atender confissão dessa meninada, para vocês terem uma ideia. Ou seja, elas se sentem tão pertencentes ao processo, que a gente pode fazer, porque a confissão não é coisa da primeira comunhão que a gente faz, lá é um momento que você tem que estar em estado de graça, mas dos 5, 6, essa média, a gente já começa a fazer as celebrações penitenciais e a riqueza da confissão dessas crianças, eu tenho certeza que vão torná-las ainda mais santas. Nessas que a gente cobre o processo, muitas vezes, de uma família que está desnaturada. Naquelas, a evolução é ainda muito maior, aquelas que já têm uma referência como de agentes de pastorais, de movimento lá nas suas casas. Então, a gente precisa fazer uma renovação profunda. Jesus precisa estar no centro. A pastoral familiar, qualquer pastoral da igreja, Jesus precisa estar no centro. Ele tem que ser o caminho, tem que ser ali o norte. E a partir dele você pode olhar a Sagrada Família. Então coloca Jesus no centro e olha, tendo o sol, e olha em volta do sol essa luz que brilha a partir da Sagrada Família, e a Sagrada Família aparece nas suas belezas, mas também em todas as dificuldades que eles apresentaram, né? Nas dificuldades que fazem a gente partir para o mundo, olhando uma mulher que não estava casada, grávida, indo servir, trabalhar 3 meses, voltando barriguda para depois oficializar o casamento, etc. e tal, e de um casamento que, se for olhar o direito canônico, nunca foi consumado, né? O diácono está aí, sabe disso também, mas que a gente olha a partir do que eles podem nos iluminar a fidelidade ao seu filho e não ao processo mais correto que não caberia no direito canônico hoje. Então, a pastoral familiar de hoje, nesse papel de mundo, ela tem que fechar esse quadro, recuperando esse processo humanizador do reino de Deus, que olhava essa realidade, que olhava. E talvez até mesmo criando pequenos grupos, dentro dessa organicidade, ou seja, ela estando lá na espinha dorsal de uma comunidade, também com o desafio dela corresponder em pequenos grupos, em pequenas células, né? Sei lá,
meia dúzia, 7, 8 casais no máximo, talvez um diácono ou alguém que tenha uma orientação para aquele mês, para que também a gente se alimente da palavra, né? Alimente da palavra, repito, olhando o sol, que é Jesus, olhando esse brilho que ele nos deixa, a Sagrada Família, olhando os sinais, tantos e tantos casais, hoje em dia, modelo de santidade, para que a gente justamente quebre essa noção na cabeça das pessoas de manter, de igreja é meramente manter uma observância religiosa rotineira, não faltar a missa, etc. e tal. Não, isso não alimenta só. O que alimenta é justamente a nossa comunhão vital com Jesus e onde ele está, muitas vezes no rosto daquele que sofre, né? E aí, à medida que a gente vai construindo juntos, a gente vai construindo um papel de acolhimento do evangelho e a gente vai deixando de ter um serviço onde a nossa pastoral, ou o nosso movimento, ou aquilo que a gente representa é o lugar das pessoas. Não, elas se enxergam, voltam a se enxergar com Jesus no centro e no projeto que Jesus trouxe para cada um de nós, que é justamente essa implantação do reino de Deus. Tudo isso tem que ser um movimento de compaixão, né? Porque eu brinco muito com o Dom Ricardo, brinco com outros bispos que são referência, eu falo assim, meu Deus, a gente fala tanto de aborto e poucos de nós têm a coragem de abrir uma casa para dizer para a menina que está grávida lá na sua adolescência, bem, fique aqui e depois a gente arruma como adotar, né? Então a gente vive falando, escreve documento e poucos de nós faz essa prática. Ó, essa diocese vai ter uma casa para acolher. Padre, o senhor sabe, em sigilo, chegou aí a menina que está sendo aconselhada a aborto, a menina jovem? Não, vamos trazê-la para cá, vamos cuidar dias, se acha que ela não tem condição, vamos lá no promotor da infância e da juventude já fazer esse encaminhamento. Inclusive, eu conheço um lugar que eu dei uma assessoria uma vez, que eles têm famílias, olha que bonita essa diocese, é uma diocese pequena e fica aí no Nordeste. Que eles têm meia dúzia de famílias e à medida que vão aparecendo esses casos, as famílias levam essas meninas para morarem em casa, mas faz um acolhimento, cuida lá 4, 5 meses, etc. e tal, até que ela queira. Muitas vezes ela já não admite mais deixar o filho nem para adoção por causa da visão familiar, e aí tem todo um apoio, ou seja, uma pastoral que seja prática, né, nessa construção de uma fraternidade e que realmente deixe esse funcionalismo, muitas vezes, que a gente acaba tendo e faça viver a prática. É mais ou menos isso, a prática da construção do reino de Deus. Não sei se era esse o objetivo, eu falei demais, falei uma hora quase, olha. Estava planejado falar mesmo, mas eu tenho um tempo bom ainda até, tenho que sair daqui umas 10 para as 10. Nós percebemos agora contextualização que o senhor fez, né? Da família, da desestruturação da família, né? Foi se trabalhando isso até os dias de hoje. E como é difícil o nosso trabalho como pastoral familiar para a gente resgatar justamente na igreja doméstica os valores morais, os princípios, tanto o princípio comportamental como os princípios da vida cristã. Então, é todo um trabalho de reeducação que a gente tem que fazer. Como o senhor falou... Kátia, eu gosto sempre que você coloque desafio, porque dificuldade a gente amanhã diz assim, ai, que difícil. Não, o desafio é esse, né? Justamente. Porque quando a gente fala dificuldade, a gente fala assim, meu Deus, é igual a pessoa levanta, ela fala assim, ai, não, hoje eu vou para a luta. Pelo amor de Deus, se já vai para a luta, já sabe que vai ter que apanhar, né? Então, eu acho assim, à medida que a gente vai mudando, inclusive esse conceito, olha, não é dificuldade que eu tenho desafio. O desafio de São Paulo, lá no Areópago, foi falar de um Deus invisível. Ele teve sucesso? Não. Mas não é por causa de um sucesso no Areópago que ele parou de ser o patrono da comunicação e o apóstolo dos gentios, né? Então, eu acho que a gente tem que encarar isso assim, ó, não deu certo? Vamos tentar o ano que vem de novo, vamos tentar daqui 1 ano e meio.
aquilo que deu certo, não deu certo, beleza. Mas talvez no ano que vem não dê certo, a gente tenha que voltar ao passado. Por isso que evangelizar é um desafio constante, somente nessa realidade fluida, né? Tem o filósofo lá, o Bauman, que fala de modernidade líquida. Eu confesso para vocês que eu acho ele muito pessimista. Aliás, ele é muito pessimista mesmo. Ele começa já a escrever a modernidade líquida porque ele não acredita muito. Eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente já passou, que a gente já sobreviveu, não só nesses 2000 anos, mas desde que a fé foi revelada lá ao nosso pai Abraão, aliás, que a gente lembra sempre, tudo que foi revelado já passou por inúmeras e continua a mais pura doutrina com a graça do Espírito. Então a gente passa por essa também, enxergando como desafio. O Padre Márcio, eu gostaria de fazer uma pergunta também, que faz parte usando esse desafio. Quando você fala de pastoral familiar, se fala muito em acolhimento e se fala muito em uma pastoral orgânica. Se colocar essa pastoral orgânica em prática é uma coisa muito difícil. Você encaixar na vida paroquial a pastoral familiar em todas as etapas, em todas as pastorais, em toda a vida da igreja, é uma coisa muito complicada. Existem procurar aqui para adjetivos aqui para não ser infeliz no comentário, mas assim acontece assim, eu sou da pastoral da liturgia, eu sou da pastoral do dízimo e pronto, e cada um fica no seu quadrado, não se mistura. Essa coisa orgânica, fluida que o senhor também falou aí, é muito complicado de colocar em prática. O que o senhor recomenda para a gente conseguir trabalhar isso? Já que Eu acho que primeiro... Pode falar, Cátia. A Cátia ia completar? Esse fio, tem o fio que está na local, né? Esse daí é da local que está aí. Olha, eu vou responder então. Eu acho assim, o maior desafio da igreja é justamente essa fluidez orgânica, né? A gente está num mundo de sinergia. A palavra sinergia é uma coisa assim, é como se tudo tivesse junto e a sinergia é onde ninguém se tromba, mas todo mundo, como o corpo mesmo. Né? Então, na minha opinião, existem pastorais, tipo a iniciação à vida cristã. Como é que nós vamos separar e conseguimos separar, chamando a pastoral da iniciação à vida cristã de pastoral? Eu brinco que a gente sempre tem muito documento e muita dificuldade na prática. Cada lugar tem que fazer a sua prática. Isso não tem jeito porque vale o histórico da comunidade, vale a experiência que teve, então tudo isso. Então não existe para isso um documento. Fala assim, olha, existe uma forma e eu acho que tem que começar aos poucos. O que é começar aos poucos? Primeiro a gente tem que ampliar cada vez mais momentos como esse, momentos de formação. E dando possibilidade justamente para que a gente tenha ideias novas. Então, hoje o desafio não é só da pastoral da liturgia, é o da pastoral do dízimo, é de todas as pastorais serem orgânicas, né? Ou seja, elas não serem o lugar, como eu falo para vocês, lá no ECC ou na renovação carismática, ou mesmo em algum outro movimento. Vez ou outra, aqui mesmo na minha comunidade, vez ou outra eu tenho que chegar e falando assim, mas espera lá, o rosto de todos os movimentos e todas as pastorais tem que ser o rosto da comunidade. Qual é o empenho da comunidade? É esse. Então, todos têm que estar nesse desafio. Olha, a gente vai fazendo aos poucos. Por exemplo, o desafio mesmo das formações. Se a gente, por exemplo, inicia a questão do casal, do acolhimento de casais, que é a preparação mais remota, mais próxima do coisa. Ou da pastoral do namorado, que tem aqui também. Então, você inicia um processo muito mais remoto. Qual que é o legal? O que é o legal quando você começa um projeto? Se eu não consigo tornar pastoral orgânica em outros movimentos, eu consigo trazer movimentos e pastorais para a minha organicidade. Então, o caminho tem que ser o contrário. Então, se eu contagiar, então eu vou lá no grupo de oração, eu vou no ECC, eu vou
na pastoral do dízimo, que tem aquela que fala assim, olha, vocês não acham importante que a gente tenha, dentro da pastoral dos namorados, uma formação catequética sobre o dízimo? Por quê? Eles vão se casar. Então, eu vou trazendo, à medida que todo mundo conhece o serviço de todo mundo, nasce o que é orgânico. Eu digo sempre assim, eu tenho um jornalzinho aqui na paróquia, mas é mais por desejo deles, que é um informativo, na verdade, né? E eu disse assim, porque muitas vezes eu tenho que ter um papel para quem é agente da comunidade descobrir o que a comunidade tem. Olha que coisa absurda. Eu tenho que ter um papel para descobrir que eu, sei lá, estou dando máscara. Eu tenho que ter um papel. Por quê? Porque um não conhece o outro. Então, eu acho assim, se você der abertura, eu falo aí de experiência, se você der abertura para o contraditório, ou seja, vamos o dízimo. Gente, vamos falar lá para os noivos o que é o casamento a partir do ponto de vista litúrgico. Para a gente não ter problema lá quando eles chegarem no padre, falar que quer que mistura areia de uma cor e da outra, aquelas coisas absurdas que eles chegam pedindo para a gente fazer, né? Aqui até que não, por causa da formação. Mas aí você adere, e aí as coisas vão fluindo. Eu acho que nessa adesão é que vai criando a organicidade. Por quê? Para sobreviver, a gente precisa ter referencial. Isso é bom. Precisamos ter o Crispim, precisamos ter o referencial, precisamos ter o assessor. Isso aí é absolutamente para criar personalidade. Mas para se abrir, a gente precisa da vontade. Então, se os outros não abrem, eu acho que a melhor ideia é a gente abrir. Vamos fazer? Eu estou precisando que os meus casais aprendam liturgia. Estou precisando que meus casais devolvam o dízimo com a devida, porque tem que estar engajado nesse processo de amor, que é um processo de amor. E é um processo que Deus não precisa. Deus não precisa do teu dízimo. É você que precisa se educar a ter uma parte que você diz que não é sua. E aí o resto você vai aprendendo. Chegou uma pergunta aqui no bate-papo. Padre, eu estou em uma comunidade em que o Ministério das Famílias da Renovação Carismática é muito forte e organizado. E a pastoral familiar está começando e com dificuldade. Qual o conselho que o senhor me dá para agir melhor? Olha, é difícil. Eu acho assim, esse regular é sempre do padre. É o padre que tem que ter essa visão orgânica. Aí a gente embate na questão do sacerdote, né? O sacerdote, ele não tem que estar à frente de nada, mas ele tem que estar com as rédeas de tudo. Não para fazer aquela puxada brusca no final, quando já está assim, mas para perceber que lá no começo dá para dar uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, etc e tal. E aí dizer, né? Porque hoje a renovação carismática, ela já não é mais um movimento como era. Hoje a renovação carismática, ela foi trazida para dentro da igreja. Então isso é interessante, né? Aqui na comunidade a gente vê o que comanda a renovação carismática é a Charis, né? É um processo que o Papa, por conhecer a renovação carismática, está trazendo para dentro da igreja. Então, por que não a pastoral familiar dizer, olha, junto com o padre, nós precisamos aderir essas pessoas ao nosso projeto. O trabalho deles é um trabalho de pastoral. Então, eu vou abrir. Vamos fazer a gente a abertura. Não vamos esperar que eles se abram. E lá é interessante o que vai acontecer. As pessoas estão identificadas porque experimentaram Jesus no movimento. Não deram a oportunidade delas experimentarem Jesus na igreja. Então é importante a gente trazer. É nós que temos consciência. E o pároco tem uma função, estou falando, da rédea. Não a puxada da rédea para brecar. Muito pelo contrário. Mas aquela direcionada, porque isso é direcionamento. Se tem a omissão do pároco, eu acho que tem jeito ainda também da gente ir devagarinho, assim, meio mineiramente, né, convidando as pessoas, porque se elas conhecem Jesus de verdade, e se elas têm uma bandeira, que é Jesus Cristo, e Jesus está no centro do negócio, elas vão reconhecer esse trabalho também de pastoral nelas. Mas eu creio que isso, em nível de renovação carismática, deva se organizar aí nos próximos anos
quando ficar mais claro o desejo do Papa, que para mim já tem, porque eu participei de 4 congressos ele falando isso, inclusive de novas comunidades. E para ficar mais claro para essa turma, assim, nesse processo acho que de renovação até mesmo da igreja. Mas o pároco é muito importante, a gente precisa... Eu não vou dizer assim, não é preciso ensinar padre, não, eu acho assim, mas a gente precisa ter um bate-papo informal com o padre, às vezes, assim, de padre, vamos lá num churrasco em casa, não sei como é que vocês fazem junta, vamos conversar um pouco, como é que nós vamos hoje? Vamos aderir a essa... Olha, nós estamos precisando de gente que trabalha, etc e tal, e eles são muito bons, e eles têm aí vamos trazê-los para perto de nós, vamos arrumar um jeito? Acho que tudo tem que ser assim. Tem muita gente que leva a fazer coisa que eu não quero fazer, falando com jeitinho com a gente. Respondendo especificamente aí. Tem outra pergunta aqui de Fernando Souza e Silvia, perguntando: padre, gostaria de sua consideração ao SCC, que é muito forte na paróquia e pouca adesão dos agentes após a formação nas 3 fases, em outras pastorais, especialmente na pastoral familiar. Isto é, parte dos casais preferem continuar no serviço do SCC e não partem para as pastorais na igreja. Essa pergunta dele, deixa eu só dar uma complementada, lhe interromper, essa pergunta dele eu acho que é a realidade de todo mundo que está aí, qualquer paróquia que está aí. Porque o SCC é muito bonito, é um serviço que gera frutos para a igreja, nós somos frutos do SCC, mas assim, muita gente se prende ao trabalho na primeira etapa e não dá o próximo passo, que é o de engajamento. Acho que a pergunta do Fernando foi essa. E realmente uma realidade difícil de se trabalhar, viu? Vamos olhar o desafio. É o mesmo desafio de Jesus, né? Então vamos lá. Qual que é o desafio de Jesus? É o que a gente está vendo nos últimos 80 dias. Não tem jeito de a gente separar a realidade. Os primeiros 80 dias, desses 80 dias antes até a ascensão, que era para ser na quinta-feira passada, eles são divididos em 2 partes. Primeira parte, eu ouvi o testemunho, o primeiro anúncio, e quero me converter, quero buscar a santidade. Depois eu faço a experiência do contraditório, eu fico buscando a santidade e vejo o meu mestre morto na cruz. Não tenho muita persistência. Eu volto embora. A figura de Emaús, primeiro domingo da Páscoa. Depois, eu não consigo ver aí na fração do pão, mas eu consigo reconhecer na Eucaristia esse lugar de encontro. Beleza. Mas você não volta à toa. Biblicamente, não tem problema nenhum. Marcos fala que tudo aconteceu no mesma hora lá. A Pentecostes, tudo. Tem uma comunidade catecumenal mais apurada em Lucas, que é o que a gente vive. Então eles falam assim, vocês vão voltar para a comunidade, mas não vai ser bem assim, não. Vocês vão treinar agora, porque nós percebemos que vocês queriam Jesus de um jeito que nós não temos. Então agora tem que ter esse passo. Este passo do discipulado é o que tem faltado em movimentos e serviços. O primeiro anúncio é maravilhoso, mas eu fico no primeiro anúncio. O primeiro anúncio é gostoso. Nossa, Jesus me ama, poxa vida. Nossa, ele é meu salvador. Poxa, estava precisando de um salvador. Não, mas Jesus é a razão da tua vida. Nossa, eu choro. Beleza, mas eu fico nesse nível. E esse nível vence logo. Ele vence logo. Então, eu não me sinto atraído pela Eucaristia. E quem não reconhece Jesus na fração do pão não está apto a viver em comunidade. Por isso que a volta de Emaús é a volta de 40 dias. 40 dias, o pano de fundo é o Pai Nosso. Tem que ser nosso. Tem que vir do céu. Tem que fazer essa vontade. Ou seja, isso é em comunidade. Porque senão eles vão ter que passar de novo.
Como o ECC ele cria uma estrutura de serviço e não de conversão, porque se fosse de conversão, teria adesão. Então, ele cria uma estrutura de serviço. Nós temos que aprimorar no ECC a estrutura do serviço. Diminuir, talvez, o número de pessoas, aumentar o trabalho sobre elas. Porque se elas sentem o desejo de algum momento estar servindo, como acontece muitas vezes, você tem 200 servindo e 30 fazendo, se elas sentem esse desejo de servir, há uma centelha que nós precisamos pegar. Então, nós precisamos nos apropriar destes momentos de vigília, desses momentos de antes de pasta, antes de distribuir serviço, de pós-encontros, para apresentar aquilo que está invisível na igreja. A fração do pão, que nós somos todos irmãos. Então, por isso, essa necessidade. Só aí que nós somos enviados. A gente envia muito rapidamente. Fez a primeira etapa, pode trabalhar na primeira etapa, etc. e tal. Não teve tanta falta, pode trabalhar. Então, nós precisamos renovar essa. E como é que nós renovamos isso? Palavra de Deus, retiros, orações, dando oportunidade para que as pessoas encontrem Jesus. Se não tiver o encontro com Jesus, nós vamos resumir no servicismo, no pastoralismo, que é só o serviço. Esse é aquele serviço que fala assim, quantos pastorais o senhor tem na sua paróquia? Ah, eu tenho 15. Beleza, mas não tem nenhuma que funciona como tem que ser. Então, a gente não pode deixar cair no pastoralismo. Eu acho que onde funciona, onde continua funcionando, a gente tem que aproveitar e injetar a palavra de Deus, injetar a espiritualidade nesses que têm desejo de servir. E ali também fazer, porque tem muita gente, eu mesmo já peguei casal trabalhando e que eu mandei embora mesmo. Mandei embora. Falei, não, vocês não estão trabalhando. E tive uma vez um casal coordenador de ECC, porque tinha que estacionar lá, etc. e tal, que também ficou tão agarrado no livro, né? E eu precisava que liberasse, que o casal brigou com o padre, porque o padre pediu que liberasse o estacionamento, porque tinha 2 deficientes que vinham na missa. Então, tem todas essas churumelas, né? Mas eu acho assim, tem que possibilitar o encontro com Jesus. Só fica quem teve encontro com Jesus. Quem teve encontro com Jesus pode ser expulso do altar. Quem teve encontro com Jesus passa a perseguição, porque ele fez uma experiência com a Páscoa de Jesus, com a passagem. Quem fica na Sexta-feira Santa desanima logo. Por isso que eu repito, da Páscoa até a Ascensão tem uma grande catequese que se chama Pai Nosso. E se a gente não descobrir que ele é nosso, que ele está no céu, que a gente tem que fazer a vontade dele no céu e na terra, nós não vamos servir como eles. Vamos ser servos e não amigos. Ele quer-nos como amigos. Chegou mais uma pergunta aqui para o senhor. O senhor está esclarecendo as dúvidas com tanta sabedoria que as perguntas vão chegando. Ótimo, estamos aí. Padre, o senhor falou sobre as famílias com jovens de próximos aos 20, com grandes desafios de diálogos entre pais e filhos. Qual a sugestão para essas famílias? Desafio de diálogos entre pais e filhos. Zere o que você acha que é verdade, tente entrar na cabeça do seu filho, tente descobrir o universo dele. Eles estão querendo, eles estão doidos, eles estão perdidos. Mas como aquilo é a única coisa que eles têm, se a gente chega... eu tenho dificuldade também, e eu tenho que zerar e escutar, né? Zero e ouça, nós estamos precisando ouvir o mundo, entende? Quando o mundo tinha fome no Império Romano, a missa é janta. A missa era janta. Tinha gente que não tinha o que comer, vinha jantar. Jantaram e depois, 2, 3 meses depois, se batizavam e 2, 3 meses depois morriam por causa daquela janta. Eles estão famintos, eles estão absolutamente perdidos, só que eles têm um universo que eles acham seguro, sabe? Meio... como é que é o nome daquele filme lá do 0 e do 1, lá da... Eu esqueci, que tinha aqueles homens de preto, de sobretudo, eu esqueci o nome dele, daquele filme, que já também é bem antigo. Eles vivem numa realidade totalmente fora da nossa, fora do nosso discurso. Então a gente tem que se esvaziar com humildade, como Jesus fez. A Kenosis, o diácono sabe muito bem disso, é a coisa mais bonita de Deus. Deus se esvaziou de si. E, aliás, até a gente canta, né? Como São Paulo fala nos Hebreus, esvaziou-se de si sendo Deus
e se fez homem. É essa a realidade da misericórdia. Porque hoje a gente é uma igreja tão bonitinha que olha para o mundo com misericórdia. Então a gente fica olhando para o mundo com misericórdia, olhando, mas não basta olhar. Aliás, olha com compaixão. A gente tem que tocar, e tocar é misericórdia. Então tem essa realidade teológica, que a gente é uma igreja que fala, como eu falei das adolescentes grávidas que a gente manda não abortar. Mas pera lá, eu dou uma alternativa? Não adianta eu olhar com compaixão. Eu tenho que olhar com compaixão e tocar como Jesus sempre fez. Olhou com compaixão e fala assim, pode distribuir esses 5 pães e esses 2 peixes que vai dar para todo mundo. Acabou. É isso que nós precisamos fazer. O olhar de compaixão a gente já tem 30 milhões de documentos que falam como a gente tem que fazer. O negócio é tocar. Então, eu tenho que me esvaziar. É Kenos, é difícil? É difícil para mim. Eu sento e brinco com eles, por exemplo, os 2 grupos de jovens que eu tenho aqui na paróquia, eu sento e falo assim, hoje é dia de pergunta difícil com o padre. Ô, Júlio, eu falo assim, hoje é dia de pergunta difícil com o padre. E que realidade mais linda. Aí depois eles começam a levar a gente para as escolas, perguntas difíceis para o padre. Um padre não vai falar nada de teologia, vai falar de filosofia, vai tirar nesse. Com o filho é a mesma coisa. Tente descer absolutamente do teu universo, dos teus valores, de tudo. Tente pensar um pouquinho como ele ou como ela pensa. E você vê que ele vai estar mais perdido. E lá de dentro tenta arrumar a saída, que você já sabe a saída. Você já viveu para isso. Hoje, cada vez mais, a gente tem gerações e mais gerações que não olham para o passado e dizem assim, nossa, como eu queria ter 18 anos para fazer as coisas diferentes. Isso não é uma coisa ruim, é o síndrome da nossa maturidade. As gerações novas chegam achando que tiveram a melhor vida lá nos 20. Eu tenho colegas, inclusive padres. Eu falei, nunca você chega no momento e fala assim, nossa, como eu podia ter ouvido meu pai naquele dia. Não, meu pai não é isso, meu pai nunca me entendeu, etc. e tal. Nós não podemos nossos filhos chegar aos 40 sem a gente não ter dado prova que os entendeu, mesmo que não entendeu. Finja que está com ele. Eu acho que a hora já vai ser chegando, né? O bate-papo está tão gostoso. Se o senhor concordar, a gente liberaria mais 2 perguntas. Pode ser sim. Até os 10 para até mais 15 minutos eu aguento. Eu pego o carro às 10 agora. Pego o carro às 10 e chego na TV às 11. Geníria levantou a mão. Libera seu som aí, Geníria, por favor. Eu não estou conseguindo liberar seu áudio. Vê se você consegue ativar daí. Conseguiu, tirou. Tenta aí de novo, por favor. Foi. Aí, conseguiu? Isso. Boa noite. Sou de São José da Vitória, paróquia de São José da Vitória, diocese, né, de Itabuna. É o seguinte, eu estou muito feliz, né, que estou participando dessas formações e agradecendo, assim, esse momento aí do padre que fez essa retrospectiva toda histórica. Foi, assim, uma verdadeira aula de história. Eu fiquei, assim, encantada, né, e me chamou a atenção alguns pontos fortes que ele trouxe, principalmente nós aqui em São José, que estamos retomando a pastoral familiar, que aqui nunca aconteceu assim de uma formativa, e agora estamos retomando, e essas formações estão assim fortalecendo, né, esse retorno nosso. Então, minha pergunta é muito simples, mas eu quero ressaltar assim alguns pontos fortes que o padre trouxe, que me deixou muito inquieta, né, que em meio a tantos, nessa trajetória toda que ele trouxe a guerra, falando da guerra e tal, e que o ponto forte, mais forte da instituição, mais forte que se manteve, foi a religião. E, diante da religião, ele trouxe também algumas palavras, como fazer uma hermenêutica nova, uma organicidade, a resiliência, são pontos assim, fortes que está se me inquietando. A fluidez catequética da família, ele trouxe também evangelizar, assim, doutrinar, promover o processo de renovação. E nesse momento pandêmico, está me inquietando esse retorno, né, de encontro com essas famílias. No início ele falou,
Onde eu vou? De que jeito eu vou? Então, é isso que está me inquietando. Promover esse processo de renovação pós-pandêmico, onde as famílias estão sendo assim, implica muito nas relações familiares, implica no nosso comportamento. Eu estou assistindo live, assim, vários, e muita gente ouve que vai acontecer uma mudança nas pessoas. E a minha preocupação, a minha inquietação é, padre, essas mudanças de comportamentos, né, familiares pós-guerra, porque agora estamos passando por uma guerra, né, uma guerra sem uma guerra assim prática, mas uma guerra invisível, e que isso pode prejudica os nossos laços, os nossos comportamentos. Como que a gente vai, para onde eu vou, como eu vou, entendeu? Pós-pandemia, em relação a lidar com essas famílias. Principalmente a minha paróquia, que é pequena, eu falo porque estamos retomando a pastoral da família, entendeu? Tem pouco tempo, então eu estou muito inquieta com isso, eu estou muito preocupada, eu estou participando dessas formações, está sendo assim muito importante para nós, principalmente São José da Vitória, estamos retomando, está sendo aprendizado, e eu já agradeço a você, esse casal maravilhoso, eu percebo assim, o seu compromisso no processo de evangelização da família, no processo de humanizar a família a partir da evangelização. Então, a minha pergunta é essa: onde eu vou, como vou e de que jeito vou pós-guerra, pandemia? Muito obrigada pela participação. Genília, eu que agradeço a pergunta. Pergunta de $1 milhão, não é essa, essa que você fez, e eu adoraria ter essa resposta. O desafio nosso agora é insegurança. É um desafio, eu tenho um artigo, depois eu mando para vocês, que de um jornalzinho de uma diocese aqui de São Paulo, que eu escrevo às vezes, que justamente está escrito assim: covardes, ou seja, para onde nós vamos? Para onde nós vamos depois? Não é? Nós não temos a resposta. Nós estamos num desafio tão bonito de viver essa espiritualidade de igreja, que Deus nos deu, inclusive, essa oportunidade de não saber para onde nós vamos. Nós enterramos, como nós aqui, a diocese teve o primeiro plano diocesano de pastoral, que é uma diocese que tem 3 anos, desmembrou de São José do Rio Preto. Nós enterramos, porque o que vai ser da agora para frente é o que nós vamos perceber. O que a gente tem percebido até agora é o que a fidelidade no dízimo na minha comunidade continua a mesma, a participação é de muito medo e vai continuar de muito medo, pelo menos nos próximos 2 anos. Então, eu acho que a gente tem que sentar a partir de julho agora, porque começa a reabrir. Nós já estamos celebrando há 3 semanas aqui, mas nós precisamos sentar a partir de julho agora e replanejar a igreja. Replanejar estrategicamente a igreja. Aí cada comunidade vai ter o seu desafio. E outra coisa eu acho muito importante, replanejar a prioridade. E eu vou dizer que a pastoral da família ganha muito nisso, porque conviver igual nós estamos convivendo em família, ela está criando também muitas dificuldades. Não sei se muitos dos nossos matrimônios irão sobreviver no processo pós-pandêmico. Então, nós vamos ter que ser... Eu acho que primeira coisa é a guerra. A igreja, assim que aberta, ela vai ter que ser também um hospital de campanha, como o Papa, aliás, sempre insistiu. Ela vai ter que ser acolhedora, ela vai ter que usar as redes sociais, ela vai ter que... Tudo isso. E vai ter que estar de portas abertas para estar junto com os sofrimentos. A partir daí, nós vamos descobrir uma nova pastoral que é antiguíssima, que é a que Jesus fazia. E aí nós vamos encontrar de novo esse sentido de tudo que eu estou falando. A resposta está aqui. O desafio é esse. Nós já temos a resposta. A resposta é fazer o que a gente tem que fazer bem feito. Cuidar, cuidar, cuidar. Pastor é aquele que cuida. Pastoral é aquela que cuida. Perfeito. Dá tempo para mais uma ou
Dá tempo, dá para mais uma. 10 minutinhos temos. Quem quiser ser o Felizardo da última pergunta, ou manda no privado ou levanta a mão. Fica com a mão levantada para que a gente possa ver. Para que a gente possa ver. Tem muita gente com áudio, com vídeo desligado aqui. Eu acho que não vai ter a última pergunta, não. O pessoal já ficou satisfeito. Espera aí. Estão lhe pedindo está agradecendo pela noite e pedindo a sua agenda. Se o senhor puder disponibilizar onde pode lhe acompanhar. Assim, ó, tem as redes sociais, né? Instagram, essas coisas todas, que eu não sou muito de rede social, mas eu tenho quem me ajuda. Então, todos os dias eu estou de segunda a sexta, normalmente às 11h30 da noite. Então, tem o programa Vida e Oração, que a gente deu um tempo agora justamente para ter mais um horário de missa. Então, na Rede Vida agora, 11h30 da noite, nós vamos estar lá estou celebrando a missa do dia, a última Eucaristia da TV brasileira. Eu celebro todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? E nas minhas redes sociais aí tem sempre o que estão as homilias lá, tem uma rede ou outra. Padre Márcio Tadeu no Facebook, né? Também lá no YouTube. Tem, aliás, todas as transmissões aqui da paróquia também lá no YouTube e no Instagram, @Padre Márcio Tadeu. Pode seguir lá, gente. Mas eu já vou mandar um abraço para Itabuna agora, às 11h30, na missa. Antes de encerrar, essa eu vou responder pelo senhor, que está perguntando aqui quando será a próxima live. Então, vamos aproveitar e a demora não vai ser grande, não. Vai ser amanhã. Teremos a cantora, escritora e compositora católica Aline Venturi. Ela vem dar, na verdade, um testemunho para a gente. E vai ser muito bonito. Quem nos indicou, o senhor deve conhecer muito bem, foi o Padre Joãozinho, que fez um encontro conosco aqui e nos passou o contato dela. Então, amanhã às 20 horas, a Aline Venturi com a gente. Ela vai dar o testemunho e vai cantar. E gostaríamos, antes de encerrar, de agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade de cada um dos presentes. A Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna estava representada aqui em sua plenitude. Um dos nossos assessores eclesiásticos está aqui, o senhor conheceu, o nosso diácono Ailton, que nos acompanha de maneira muito presente. Os nossos coordenadores de pré, pós, casos especiais, setores, todos aqui. E gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. O senhor falou assim, tirou muita dúvida, falou muito bem. Com maestria. Falou muito bem, a propriedade de quem entende, de quem está falando do que sabe. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sempre a sua vida e a sua caminhada. Justamente, em nome da Comissão Diocesana, da Diocese de Itabuna, né, que está toda aqui representada por Clíngia e Keu, tem Irapuã, Júlia, tem Ferreira e Miriam. Então, todos nós agradecemos muito esse tempo que o senhor passou conosco e pôde dividir esse conhecimento, né, de anos de sacerdócio e com a família, com a gente, para a gente beber um pouquinho da fonte do senhor. Muito obrigada mesmo. Bom, eu que agradeço e também agradeço aí ao diácono Ailton, né, e leve também meu abraço ao seu bispo pela oportunidade. Eu acho que sempre é uma oportunidade de encontrar, né? Quando o Júlio falou, eu falei, será que eu vou ter que fazer aquela live sem ver ninguém? Porque para a gente é um tanto quanto difícil, né? Embora eu trabalhe em televisão, eu rezo geralmente para a câmera. Mas é muito importante a gente resgatar nesse tempo, aproveitar esses instrumentos que eu acredito que podem ser utilizados muito, mesmo na pós-pandemia. A gente foi obrigado a aprender a usá-los agora. Mas, sobretudo, eu falo, o perfume, a gente é contato, é refeição. O centro do nosso sacramento, do nosso sinal, é a refeição. Eu sei que vocês já rezaram, nós vamos rezar uma Ave Maria, e aí a gente finaliza com a bênção, que a bênção que é o que o melhor eu posso dar a cada um de vocês,
e fazer chegar a bênção de Deus. Eu quero também pedir que o diácono nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, com coragem, esperança, força, para que, diante dos desafios, cada um de vocês saibam corresponder ao projeto de Deus em nós e por Ele amar, por Ele servir, por Ele se entregar. E tendo livre a cada um de vocês e os seus de todo mal, sejam abençoados com a graça e a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.